Saudações a todos. Hoje nós vamos tratar a construção dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, eles são um processo dinâmico dentro da sociedade. É um processo que não se construiu do dia para a noite. Existe todo um processo histórico de lutas, de esforço de vários setores da sociedade para que esses direitos pudessem ser construídos. Desde o período lá atrás da antiga Grécia, na Idade Antiga, passando pelo sistema romano, depois pela Idade Média, pelas revoluções liberais, como a Revolução Francesa e a Revolução Norte-Americana, até chegar à Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48 da ONU. A partir daí, nós vamos ver que todo esse processo foi construído-se com grande esforço para desenvolver o próprio processo da sociedade em si. A diferenciação entre direitos fundamentais e direitos humanos. Segundo o jurista Ingo Sarlet, é muito importante diferenciarmos a categoria direitos fundamentais da categoria direitos humanos. Em sentido, é claro, em sentido amplo, nós poderíamos dizer, como alguns autores colocam, que direitos humanos poderiam ser sinônimos até de direitos fundamentais, tanto que em alguns livros específicos pode-se encontrar isso em sentido amplo. Mas em sentido restrito, o jurista Ingo Sarlet diferencia da seguinte maneira: os direitos fundamentais seriam aqueles direitos atrelados a um determinado território, que seguem a resolução de uma Constituição nacional ou federal, enquanto os direitos humanos seriam relacionados a todas as convenções, declarações, como o caso da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48 da ONU, que não é apenas de uma pessoa de um determinado país, de um cidadão ou de um nacional de um país, mas que todas as pessoas do planeta estariam então vinculados. Então essa seria a diferenciação em sentido estrito entre direitos humanos e direitos fundamentais. Em sentido amplo, direitos fundamentais são sinônimos de direitos humanos, que são representados por grupos sociais, povos, nações e Estado. Todavia, é importante também pensar essa diferenciação no sentido restrito, porque daí direitos humanos e direitos fundamentais tomam significados distintos. No caso, em sentido estrito, como nos fala Sarlet, os direitos fundamentais são aqueles vinculados a uma Constituição Nacional Federal, onde o cidadão ou o nacional, ele segue as regras daqueles direitos fundamentais que estão escritos na própria Constituição do seu país. Enquanto nos direitos humanos, ele está relacionado à ordem internacional e relacionado a declarações internacionais, particularmente a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48 da ONU. A partir desse processo, nós adotaremos a nomenclatura de direitos fundamentais para tratar das principais características desses direitos, que vai nos aclarar esse entendimento depois, especificamente, dos vários tipos de direitos fundamentais relacionados aos setores da sociedade brasileira, como, por exemplo, indígenas, mulheres, crianças e adolescentes, etc. Segundo Milton Ângelo, as principais características dos direitos fundamentais são inviolabilidade. Os direitos fundamentais são invioláveis, tanto pelo Estado como pela sociedade. Isso é em tese, né? Porque na sociedade você percebe que muitas vezes os direitos fundamentais são violados, porque você muitas vezes tem uma pessoa pobre que de repente não tem uma mesma assistência jurídica do que uma pessoa rica, uma pessoa que de repente recebe assédio moral no trabalho, mas em tese os direitos deveriam ser invioláveis tanto pelo Estado como pela sociedade. A segunda característica dos direitos fundamentais é a irrenunciabilidade. Os direitos fundamentais não podem ser renunciados. Nem o direito, por exemplo, à vida, à intimidade, à locomoção, à propriedade, são direitos que as pessoas não devem renunciar. Se isso ocorre, às vezes, na prática, é por falta de orientação jurídica, é por falta, digamos, de conscientização dos seus próprios direitos nesse sentido. Mas, na verdade, eles, em tese, não devem ser renunciados, devem ser, de alguma forma, esclarecidos. A terceira característica é a imprescritibilidade. Os direitos humanos, eles não podem prescrever, eles, na verdade, não podem perder seu prazo de validade. Então, o direito à vida, o direito à liberdade de pensamento e o direito à dignidade da pessoa humana, ele pode ser acionado a qualquer momento. Não existe um prazo determinado de validade, quando ele inicia, ele acaba. Uma vez que você é um ser humano e você está vinculado àquele país como nacional ou cidadão, você tem direito a esses direitos fundamentais e eles podem ser acionados a qualquer momento quando forem violados. A quarta característica é a inalienabilidade. Os direitos fundamentais não podem ser alienáveis, ou seja, não podem ser transferidos nem a título gratuito ou remunerado. Por exemplo, o direito à vida. Como vamos transferir o direito à vida de uma pessoa a outra? É um direito fundamental da própria pessoa.
O direito à dignidade humana é um direito fundamental da própria pessoa, então não dá para se transferir, por isso que eles não são alienáveis. A próxima característica dos direitos fundamentais é a universalidade, ou seja, os direitos fundamentais eles têm que ser universais e não pode ter nenhuma barreira restritiva em relação ao sexo, à convicção política, religiosa, à maneira de ser, às opções do que a pessoa quer ser na vida. Nenhuma dessas questões deve obstruir essa universalidade, ela tem que valer para todas as pessoas. Ricos, pobres, pessoas afrodescendentes, indígenas, esses direitos fundamentais têm que ser universais para todos. A outra característica é a efetividade. Os direitos humanos necessitam ser efetivos. E essa efetividade é necessária através de políticas públicas que o Estado faz, como, por exemplo, a política pública para melhorar a saúde dos idosos, a política pública para poder dar assistência educacional para as crianças pobres de todo o ensino fundamental. Isso são políticas de construir a efetividade desses direitos. Todavia, é claro, a realidade nos mostra que muitas vezes acaba não ocorrendo, mas o governo, junto com a sociedade, deve criar mecanismos para fazer cumprir essa efetividade. A sétima característica dos direitos fundamentais é a interdependência. A interdependência é quando existe uma vinculação entre, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48 da ONU e a Constituição atual do Brasil, que é a Constituição Federal de 88. À medida que aquilo que está na Declaração Universal, ela de alguma maneira está contida também dentro dos artigos da Constituição Federal Brasileira atual de 88. Quando isso ocorre e ambas são colocadas, existe então o processo da interdependência entre uma e outra. A característica da complementaridade dos direitos humanos se vincula ao princípio da unidade da Constituição, aonde, por exemplo, o magistrado ele deve levar em conta sempre, na questão dos princípios, aquilo que mais se adequa à justiça social, que mais está adequado à justiça social. Por exemplo, a relação entre o princípio da função social da propriedade de um lado e o direito de propriedade. Ele vai verificar, numa situação de conflito entre ambas as partes, qual é a parte que, digamos, que está mais necessitada do processo, aquela que, de alguma forma, está mais carente ou que tem menos acesso à justiça. Então, ele tem que contemplar tanto o direito do proprietário nessa questão, como o direito daquela pessoa que não tem a terra e que precisa do acesso à terra. Isso é uma busca de complementariedade. Outra característica importante é a historicidade. Os direitos fundamentais, eles mudam e variam de época em época. Hoje, por exemplo, o direito fundamental da mulher poder entrar no mercado de trabalho é um direito já inquestionável na maior parte dos países. Mas em muitos países isso, antigamente, não era colocado, porque ela dependia da autorização do marido. Então, em cada época histórica, vai haver a mudança de direitos fundamentais de acordo com a cultura religiosa do país, com a cultura política e com as demais estruturas que formam a própria consciência coletiva de cada povo, de cada civilização. A última característica dos direitos fundamentais, segundo Milton Ângelo, é a relatividade ou a limitabilidade. A relatividade ou limitabilidade, que são uma das características também muito importantes dos direitos fundamentais, diz respeito à questão de que cada direito fundamental está relativo ou limitado ao momento histórico, sofrendo a influência do aspecto socioeconômico, sociocultural e sociopolítico e religioso de cada momento histórico. Hoje, por exemplo, o direito fundamental relacionado ao afrodescendente, no Brasil, ele possui direitos iguais a qualquer outra pessoa que não seja afrodescendente. Já na época do nosso império no Brasil e na colônia, ele era escravo, ele não tinha esse direito fundamental à liberdade de locomoção, à dignidade da pessoa humana. Então, à medida que muda o processo específico do momento histórico, muda também a questão relativa do que é compreendido aquele direito humano ou direito fundamental. As dimensões dos direitos fundamentais. É importante saber que alguns autores utilizam a palavra dimensão, classificando em primeira dimensão, segunda, terceira, até quarta dimensão. E outros autores, em vez da palavra dimensão, utilizam a palavra geração, primeira geração, segunda, terceira, quarta geração. Dentro desse aspecto, nós vamos adotar o nosso significado como dimensão, em vez de geração. A primeira dimensão dos direitos fundamentais diz respeito aos direitos civis e políticos, que foram conquistados através das revoluções liberais norte-americana de independência, de 1776, e da Revolução Francesa, de 1789. E elas se caracterizam também, essa primeira dimensão de direitos fundamentais, pela não intervenção do Estado no domínio privado, que é uma característica marcante que vai organizar o Estado liberal. Vamos ver agora alguns direitos fundamentais da primeira dimensão. Direitos fundamentais da primeira dimensão: direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei,
a igualdade de acesso a garantias processuais e o direito à participação política. Os direitos fundamentais de segunda dimensão estão relacionados ao chamado estado do bem-estar social, ou welfare state. É aquele estado que busca o bem comum de toda a sociedade, onde as políticas públicas voltam-se tanto para os trabalhadores como para o empresário, que busca equilibrar a relação de capital e trabalho. Carvalho nos fala também que esses direitos de segunda dimensão estão relacionados com o desenvolvimento, digamos, do socialismo na Europa Ocidental, que gerou e ajudou a construir o direito sindical, o direito do trabalho, a justiça trabalhista e todos os direitos sociais e trabalhistas que foram incorporados nas principais legislações da Europa Ocidental durante o período do século XIX. Por isso que são chamados direitos sociais e trabalhistas nesse sentido. E é importante verificar que esses direitos são frutos não de um processo dado de graça, é fruto da organização da sociedade civil que se organizou para poder conquistar esse espaço, para poder, de alguma forma, esses direitos de segunda dimensão que estão vinculados à igualdade jurídica e à busca de incluir os chamados excluídos, né, com que o Estado agora ele começa a tomar uma ação construtiva, enquanto uma ação, digamos, de contribuir para a sociedade, possam ser feitos nesse sentido. Direitos fundamentais da segunda dimensão. Direito à educação, à saúde, os direitos trabalhistas, o direito à moradia, ao lazer, à segurança, o direito à previdência social, o direito à proteção à maternidade e à infância, o direito de assistência aos desamparados. Os direitos fundamentais de terceira dimensão são os chamados direitos coletivos e os direitos difusos. O que quer dizer isso? Que não existe mais um titular na pessoa de um indivíduo em relação àquele direito fundamental. Agora o titular pode ser uma coletividade, pode ser uma nação, pode ser um país, pode ser um todo, uma família ou o próprio gênero humano como um todo. Essa estrutura básica, nesse sentido, segundo Carvalho, está relacionado a um chamado estado pós-moderno ou estado pós-social. Esse Estado moderno pós-social nos coloca direitos mais amplos nesse sentido do que nos seria colocado e está vinculado a uma ideia de solidariedade ou fraternidade humana universal, criando um âmbito maior nesses direitos e expandindo esses direitos para toda a coletividade como um todo. Direitos fundamentais da terceira dimensão. Autodeterminação dos povos, direito à paz, meio ambiente, direito das futuras gerações, direito da preservação do patrimônio cultural da humanidade e direito do consumidor. Os direitos fundamentais de quarta dimensão são chamados de biotecnológicos ou digito-informacionais. Segundo o sociólogo Manuel Castel, ele nos coloca que houve, a partir dos anos 80, uma verdadeira revolução tecnológica no planeta, gerando uma verdadeira cultura digital através das redes interativas de comunicação, tanto de telecomunicação, como de intranet, como de internet, trabalhadas por satélite. E isso, de alguma forma, transformou o processo e gerou esse novo tipo de direitos fundamentais que hoje são chamados direitos biotecnológicos ou digito-informacionais. Direitos fundamentais da quarta dimensão. Direito da manipulação genética, vegetal, animal e humana. Direito de fiscalização, controle e segurança de informações veiculadas dentro dos websites. Liberdade de pensamento e opinião dentro das redes de comunicação de massa. Um dos direitos fundamentais de quarta dimensão é o direito à manipulação genética de base vegetal, animal e humana. No caso da base vegetal, nós temos exemplos muito hoje da chamada soja transgênica, que hoje há polêmica se ela é saudável ou não para consumo humano. Ainda há pesquisa sobre isso para verificar até que ponto ela pode modificar os nossos processos de nossa estrutura genética e nos tornar mais saudáveis ou não. Outra questão básica é a chamada manipulação em células-tronco de embrião, no caso de para poder curar pessoas que têm algum tipo de enfermidade congênita relacionado a uma esclerose múltipla, a uma distrofia muscular, qualquer outro tipo de estrutura de doença degenerativa. Tudo isso são direitos fundamentais que se constituíram a partir do momento que essa revolução tecnológica se houve. Por isso que a gente chama biotecnológica ou digito informacional. E isso é muito importante porque cada vez mais que isso for divulgado e trabalhado, mais pessoas vão poder ter acesso a isso e mais pessoas vão poder, de alguma forma, ter um ambiente mais saudável de vida e de própria qualidade de vida do seu ser. Vamos agora resumir as 4 dimensões dos direitos fundamentais. A primeira dimensão diz respeito aos direitos civis e políticos e está relacionada ao princípio da liberdade e ao Estado liberal.
Os direitos fundamentais de segunda dimensão diz respeito aos direitos sociais, econômicos, culturais e trabalhistas. Estão relacionados ao princípio de igualdade e ao Estado democrático de direito, ou Estado social-democrata, ou Estado do bem-estar social, ou simplesmente welfare state. A terceira dimensão dos direitos fundamentais está relacionada aos direitos coletivos e difusos e ao princípio da fraternidade ou solidariedade, e relacionado também ao estado pós-moderno ou pós-social. A quarta dimensão dos direitos fundamentais está relacionada aos direitos biotecnológicos e os direitos digito-informacionais e está vinculada ao princípio da globalização da cidadania planetária e vinculados ao chamado estado do capitalismo digital. Breve histórico dos direitos fundamentais. A história dos direitos fundamentais ela está relacionada com várias áreas do conhecimento humano, com filosofia, com economia, com sociologia, antropologia. E cada vez que nós tratamos essa questão histórica dos direitos fundamentais, estamos tratando também de momentos históricos, de condições diferentes, onde a humanidade tinha percepções do que ela considerava direitos humanos no seu momento histórico, onde estava vivendo. Os direitos fundamentais na cultura judaica. De acordo com o historiador John Gleeson, a estrutura da cultura judaica, ao trabalhar o monoteísmo, ou seja, a crença no único Deus, desenvolveu os primeiros direitos fundamentais. Isso está ilustrado através da lei mosaica, ou conhecido também como os 10 mandamentos, como, por exemplo, a proibição de não matar, a questão de, digamos, de não desejar a mulher do próximo, de honrar pai e mãe. Esses princípios foram elencados como os primeiros no Ocidente relacionados aos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais na cultura grega. Na cultura grega do período clássico, mais ou menos 300 anos antes de Cristo, no modelo da cidade Atenas, a cidade-estado de Atenas, se havia muito a perspectiva de desenvolver esses direitos fundamentais voltado para o cidadão da cidade-estado, ou chamada polis, onde todos os homens que tinham mais de 30 anos, nesse sentido, poderiam, depois de passado pela escola dos sofistas, poderiam ingressar na carreira política, ingressando numa instituição chamada eclésia. Ali era o início desse processo. Então, esse ingresso na eclésia e esse começo na carreira política também era o demarcatório fundamental desses direitos fundamentais daquela época histórica. Os direitos fundamentais na cultura romana. Na Roma Antiga, os direitos fundamentais estavam baseados no patriarca romano denominado de pater familias. Esse patriarca romano detinha o poder do patria potestas, poder que provinha de seu papel como protetor principal da família. O pater familias era o representante principal e alto sacerdote na adoração dos ancestrais familiares. No âmbito da família, somente ele podia efetuar contratos legais e comprar, possuir ou vender propriedade. Como visto, segundo Bernardo Mustaine, os direitos fundamentais na antiga cultura romana era colocado na figura do pátria família, que era o patriarca. Ele detinha a representação do Estado para ser o dono da família. E qualquer pessoa que tivesse, mesmo depois, digamos, de tendo maior de 21 anos, ainda continuava sob o seu poder. As únicas exceções eram quando se emancipavam os homens, para se tornar senadores ou entrar na carreira de pontífice, que era a carreira sacerdotal e de jurisconsulto. Os direitos fundamentais na Idade Média. Segundo Sarlet, afirma que São Tomás de Aquino percebia os direitos fundamentais na Idade Média como uma espécie, digamos, de possibilidade de, havendo um governo tirânico que não obedecesse às leis eternas, as leis de Deus e a hierarquia das leis espirituais e sociais, o povo poderia se reunir e fazer a sua deposição. Isso era um ponto muito importante dentro da percepção que Sarlet nos coloca. Segundo Antônio Carlos Volkmann, os direitos fundamentais de São Tomás de Aquino estão relacionados ao conhecimento da natureza e da hierarquia das leis, que São Tomás de Aquino, filósofo e sacerdote católico, na Idade Média organizou. A primeira lei, que é a lei principal que organiza essa estrutura e que vai dar arcabouço a todo o processo, se chama a Lei Eterna. Essa lei eterna em si, ela está vinculada à razão suprema da existência de Deus. E é a lei que está acima de todas as outras leis, segundo São Tomás de Aquino. E ela rege todos os fenômenos da natureza, física, biológica, e rege também a existência do ser humano. A segunda lei na hierarquia de São Tomás de Aquino, abaixo da lei eterna, se chama a lei divina. A lei divina é a lei das chamadas Sagradas Escrituras, ou seja, o Antigo e o Novo Testamento.
Esse Antigo e Novo Testamento diz respeito ao conhecimento de toda a parte, digamos, da estrutura do conhecimento antigo, que havia da cultura judaica no Antigo Testamento e da cultura cristã no Novo Testamento. E Santo Tomás de Aquino acreditava que quem poderia interpretar esse processo da lei chamada, então, lei divina, era a Igreja Católica, que ela teria, através dos seus sacerdotes, o conhecimento para interpretar da melhor maneira a Bíblia na sua época histórica. E também servia como uma forma de sanar as imperfeições humanas. A terceira lei de Santo Tomás de Aquino é a lei natural. Ela é a manifestação imperfeita da lei eterna. E ela é responsável pelos atos virtuosos que tanto aqueles que são batizados cristãos ou não são batizados cristãos podem fazê-lo. Os atos virtuosos que qualquer ser humano faça, seja cristão ou não cristão, está relacionado com a lei natural. E também ela é produzida pela razão humana. E por último temos a lei humana. A lei humana, ou direito positivo, se inspira na lei natural e nos faz com que seja uma lei imperfeita, derivada da própria estrutura da sociedade, ou seja, a sua principal fonte dessa lei humana é os costumes. E todo governante, de alguma forma, tem que estar alinhado para São Tomás de Aquino com a lei humana com a lei natural com a lei divina e a lei divina com a lei eterna. Se esse governante estiver alinhado com todas essas leis, então ele é um governante justo, é um governante cristão, católico, cumpridor dos seus direitos e deveres. Outro ponto importante a destacar é a Carta Magna de 1215 do rei João Sem Terra, que, de alguma forma, estava cometendo arbitrariedade contra os senhores feudais. Eles se reuniram, organizaram esse documento e obrigaram o rei a assinar para que eles tivessem direitos fundamentais específicos da nobreza. Vale a pena agora citar algumas dessas limitações que o rei teve e alguns direitos fundamentais que foram conquistados por esses nobres feudais, segundo Rogério Leal. A proibição do confisco dos bens pelos oficiais do rei. Somente haverá crime se existir uma lei anterior que defina o crime praticado. Os homens são livres e não poderá haver prisão senão em razão de determinação legal. Garantia de liberdade de crença, do direito de propriedade e do direito de locomoção. Como vocês puderam observar, alguns direitos fundamentais que foram conquistados pelos nobres senhores feudais diz respeito ao direito de locomoção, ao direito de propriedade, a possibilidade de não ser os bens confiscados pelos oficiais do rei. Todos esses direitos que foram colocados, a liberdade de crença também, foram espaços que na Idade Média deu um incentivo para que mais tarde, depois, na Idade Moderna, esses direitos fossem estendidos para outros setores. Isso foi o início do processo dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais na Idade Moderna estão relacionados com a transição do modo de produção feudalista da Idade Média para o modo de produção capitalista comercial da Idade Moderna. Os três grandes movimentos revolucionários liberais foram a Revolução Inglesa, de 1688, a Revolução Norte-Americana, de 1776 e a Revolução Francesa, de 1789. Rogério Leal nos fala que a Revolução Inglesa, de 1688, ela foi uma revolução da luta entre o rei e o parlamento inglês, que de alguma maneira buscou ser mais independente, criando um poder legislativo mais fortalecido. Essa Declaração de Direitos foi chamada The Bill of Rights, ou simplesmente Declaração de Direitos. E agora vale a pena elencar alguns desses direitos que foram conquistados nessa Bill of Rights de 1688. É proibido ao rei suspender as leis ou impedir seu cumprimento. Proibição de pedir direito à coroa sem o consentimento do parlamento. Proibição de cobrar fianças e multas excessivas. Proibição de aplicação de castigos cruéis e desumanos. Os súditos podem peticionar diretamente ao monarca. Eleição dos representantes do parlamento. Essa Declaração de Direitos, ou Bill of Rights inglesa de 1688, nos coloca alguns direitos que foram conquistados. Um deles é a eleição direta dos representantes do parlamento, que era o poder legislativo, que antes não havia naquela antiga Carta Magna de 1215. A outra é que os súditos podem peticionar diretamente ao rei quando houver algum tipo de problema especificamente, que na verdade quem antes podia fazer isso era só os nobres. Agora qualquer súdito, mesmo não sendo nobre camponês, poderá fazê-lo. Então houve uma espécie, digamos, de expansão desses direitos fundamentais além da classe da nobreza. A Declaração de Independência Norte-Americana de 1776 foi outra revolução liberal que contribuiu para constituir os direitos fundamentais na Idade Moderna.
na qual houve uma luta entre aqueles que eram os colonos norte-americanos, que receberam uma forte tributação da coroa britânica e, de alguma forma, não puderam mais exportar seus produtos. Em função disso, eles buscaram se reunir, se organizar para fazer essa independência da antiga colônia norte-americana, que era a colônia inglesa. Para ilustrar, vamos ver agora um trecho do filme Patriota. Dear Charlotte, the war has turned. General Cornwallis took flight with his army and moved north. We continued to engage the British, and in the months that followed, Cornwallis entrenched himself at Yorktown, Virginia. George Washington escaped from the north undetected and surrounded Cornwallis, who could not retreat to the seas. It was blocked off by our long-lost friends, who had finally arrived. Vive la France! Vive la liberté! À tous les canons! Tirez! My lord, I beseech you. You must order the surrender. How could it come to this? An army of rabble, peasants. Everything will change. Everything has changed. Though he eventually surrendered, Cornwallis himself hid in shame, appointing his subordinate to relinquish his sword. Como vocês puderam ver no filme, O Patriota, essa batalha final, ou uma das batalhas finais, ela foi decisiva para a construção da independência dos Estados Unidos do domínio britânico. Esse processo também dessa batalha, junto com os demais que ocorreram, levou à chamada Declaração de Virgínia, de 1776, e foi a declaração básica dos direitos fundamentais dos futuros cidadãos norte-americanos, já independentes então da coroa britânica, que vai ser a semente mais tarde geradora da futura Carta Constitucional norte-americana que está vigindo até hoje. Segundo Rogério Leal, a Convenção de Virgínia de 1776 elencou os seguintes direitos fundamentais. Todos os homens são, por natureza, igualmente livres e independentes. Proibido renunciar os direitos à vida, à liberdade, à propriedade. Garantia da liberdade de imprensa. Direito de conhecer a causa de sua detenção. Ser julgado por juízes imparciais. Ninguém poderá ser privado de sua liberdade de locomoção. A organização do Estado deverá respeitar a separação dos poderes. A Declaração de Virgínia, de 1776, ela dá a possibilidade que os futuros cidadãos norte-americanos sejam julgados por juízes imparciais, que não haja renúncia do direito à vida ou da liberdade, que eles possam ter acesso ao direito de locomoção, que eles tenham a liberdade de imprensa e vários outros direitos que foram conquistados. Isso foi o início nas Américas destes direitos fundamentais, que mais tarde vai influenciar os demais países nesse sentido para construir a amplitude desses direitos. A Revolução Francesa de 1789 foi também um dos movimentos liberais muito importantes para o desenvolvimento dos direitos fundamentais na Idade Moderna. Ela foi uma luta entre os setores do rei, né, no caso Luís XVI e Maria Antonieta, a nobreza francesa, o alto clero da Igreja Católica, versus a emergente classe burguesa, que eram os pequenos comerciantes e médios que ficaram ricos durante a época da Idade Média das Cruzadas e que depois, mais tarde, cresceram essa parte econômica e agora querem um espaço político. Por isso que eles vão fazer a Revolução Francesa utilizando as teorias iluministas de Rousseau, Montesquieu, d'Alembert e Diderot. Em síntese, podemos dizer que a Revolução Francesa foi fruto da luta entre os seguintes setores: a nobreza francesa e o alto clero católico versus a emergente classe burguesa. Para ilustrar aquele momento histórico da Revolução Francesa, vamos ver um trecho do filme Casa Nova e a Revolução. Voilà l'ami du peuple qui vient d'arriver de Paris. Mais moi, je vais le lire. Citoyens! Citoyens! Écoutez, l'ami du peuple vient d'arriver de Paris. Écoutez ce que dit Marat.
C'est un cruel métier que d'avoir raison avec 6 mois d'avance. N'avais-je point prévu cette fuite de Louis? Ne l'avais-je annoncé depuis longtemps? Hier, à 11 h du soir, Louis XVI se met au lit après avoir obtenu cet or dont il connaît toutes les vertus. Et ce sont les seuls qui le connaissent. Le père des Français a donc quitté son poste et s'évade avec l'espoir de nous envoyer en échange de sa personne royale une guerre étrangère et intestine qui va durer plusieurs années. La conduite du peuple dans les crises les plus inopinées, les plus difficiles, prouve assez qu'il ne doit plus compter sur ses chefs et qu'il peut s'en passer. Le moment est venu de faire tomber les têtes de Bailly, de Lafayette, de tous les scélérats de l'état-major et de tous les traîtres de l'Assemblée. Il vous faut un tribunal militaire, où vous êtes perdus. À Paris! À Paris! Como vocês puderam perceber no filme Casa Nova e a Revolução, a França passava um momento histórico bastante conturbado, com inúmeros conflitos. E vocês perceberam também que houve a prisão, a fuga e a execução do rei Luís XVI e da rainha Maria Antonieta. Logo após esse processo, foi organizado, em 1789, a primeira declaração da França, chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que versava sobre a questão dos direitos fundamentais, não só para os nobres, mas agora estendido também para os setores da classe burguesa, da chamada classe emergente. E, teoricamente, esses direitos deveriam valer também para todos os setores, camponeses, mulheres. Todavia, com o prolongar da Revolução e com as lutas internas entre dois partidos, os jacobinos e os girondinos, os jacobinos, que representavam a pequena burguesia, e os camponeses, enquanto os girondinos eram um partido representado pela alta burguesia e os comerciantes mais ricos. E a luta entre esses dois partidos intensificou um regime de conflito muito forte dentro da Revolução Francesa, conhecido como regime de terror. E Robespierre foi um dos, digamos, uma personagem histórica que ilustrou bem esse momento histórico, levando várias pessoas à guilhotina em função de serem chamados contra-revolucionários, como camponeses, mulheres e pessoas que não concordavam com algum aspecto dessa revolução. Por isso que, infelizmente, esses direitos do homem e do cidadão, naquela época, ainda não foram estendidos para todos os setores. Ficou mais concentrado na classe burguesa. Vamos ver agora alguns direitos fundamentais que estão escritos nesta Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, da Revolução Francesa. A liberdade consiste em fazer tudo o que não prejudica a outrem. A liberdade de locomoção em todo o território nacional. A segurança da propriedade individual. A inviolabilidade de domicílio privado. A liberdade de comércio, de trabalho e de indústria. Como vocês puderam perceber, essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 elencou direitos como proteção ao domicílio, como liberdade de locomoção, com a possibilidade de proteção do direito de propriedade, coisas que nunca existiam na França antes, porque os reis anteriores, que eram reis absolutistas, que concentravam o poder em si só, em si, eles não tinham essa preocupação em respeitar seus súditos. Toda vez que um rei gostava de um súdito, ele podia dar e transformar aquele camponês num nobre, e no dia seguinte transformar aquele mesmo nobre num camponês. Por isso que foi muito importante. E a partir disso, no ano de 1791, essa declaração ela foi aproveitada e foi transformada para fazer a primeira Constituição Republicana Francesa de 1791, e continuando esse processo de transformação, de implementação dos direitos fundamentais na França. Os direitos fundamentais na Idade Contemporânea. Os direitos fundamentais na Idade Contemporânea, eles tomaram novos rumos a partir do século XIX e do século XX. Esses novos rumos fizeram com que, respectivamente, houvesse a consolidação do poder político e industrial da Inglaterra, o surgimento da classe proletária, a expansão da Revolução Industrial e ainda as duas guerras mundiais. A Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, de 1948. Nesse contexto de crise internacional e no caos pós-Segunda Guerra Mundial, pós-45, se criou uma organização supranacional chamada ONU, Organização das Nações Unidas, para lidar com esses conflitos e evitar a Terceira Guerra Mundial. A partir daí, a ONU também criou uma Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, que buscou que todos os países que fossem signatários da ONU, ou seja, afiliados à ONU, pudessem de alguma forma seguir esses princípios com respeito aos seres humanos, às mulheres, às crianças, adolescentes, que pudessem incluir todas as pessoas de todas as classes sociais, independente da nacionalidade, religião ou da cultura política.
A partir desse sentido é que nós vamos então tentar vislumbrar como que essa declaração se colocou a partir de alguns direitos fundamentais que vão ser elencados a seguir. Direito à igualdade e à liberdade. O direito à vida e à segurança pessoal. Proibição da escravidão. Proibição da tortura e do tratamento desumano, cruel ou degradante. Como vocês puderam ver, esses direitos fundamentais inscritos na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48 da ONU, eles protegem a questão da segurança privada da pessoa, evitar o tratamento de tortura, tratamento desumanos, mas o mais importante lembrar é que não são apenas esses que foram elencados. No total, são 30 artigos listados na declaração. E hoje, muitos países, apesar de toda essa evolução que ocorreu na tecnologia desde 48 para cá, ainda não conseguiram implementar esses direitos no seu respectivo país, ou por uma questão de cunho político, ou de cunho religioso, ou de cunho econômico, social. Mas o grande objetivo é que essa declaração, aos poucos, seja levada para todos os cantos desse planeta e seja realmente implementada, digamos, integralmente, não apenas na teoria, mas na prática, no dia a dia das pessoas. Para finalizar, é importante ressaltar que a evolução histórica dos direitos fundamentais não é apenas um fruto, digamos, isolado de um povo ou de uma civilização. É fruto da história da humanidade como um todo. Em cada época histórica, na Idade Antiga, na Idade Média, na Idade Contemporânea, na atual Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, e que isso só vai se estabelecer no planeta como um todo quando as pessoas derem a oportunidade de que sua mente e sua consciência, a sua consciência mental e sua consciência emocional possa estar aberta para poder que essa declaração ocorra entre a relação do Estado, sociedade civil e mercado, trabalhando juntos para que realmente esses direitos fundamentais sejam implementados em todos os cantos desse planeta chamado Terra. As dicas de estudo de hoje são as seguintes. Introdução à História do Pensamento Político, de Antônio Carlos Volkmann, que é o organizador, Livraria Editora Renovar. A segunda obra é Direitos Humanos no Brasil, Desafios à Democracia, do autor Rogério Lester Leal, editora Edunisc. Na primeira obra, ela trata de como evoluir os direitos fundamentais com foco nos autores, nos principais filósofos e cientistas sociais que contribuíram para essa evolução. E a segunda obra vai tratar da evolução dos direitos fundamentais com foco nos direitos humanos, na parte da legislação e na questão política.